no Stories onde é que eu tô, né? Mas, na verdade, aquele Stories foi um pouquinho antes, porque tô com esse trio de feras aqui. E, cara, por favor, não me fica perguntando qual a ação pra comprar, não, beleza? Porque a ideia aqui é passar conteúdo. Ninguém quer ficar respondendo esse tipo de pergunta, né? É verdade. Mas, pessoal, então, primeiramente, muito obrigado pela disponibilidade da gente estar aqui conversando. Imagina, é um prazer. Vai tá prazer aí. Prazer é nosso. Eu tô tentando não ficar nervoso aqui. Imagina, que isso? Por favor. Imagina. É isso. Aqui é um bate-papo informal mesmo pra gente conversar sobre o mercado. Isso que se deixar a gente vai a noite toda, né? vai. É Só que a hipnótico, gente já né? conversou antes aqui, né? Não, só que a gente Fazer conversou. outro- Já dá pra fazer um podcast já. Verdade. Pessoal, então, vou começar. Cada um aí vai ter a sua oportunidade de falar. Quero que vocês falem um pouquinho como é que, um pouco da trajetória, como é que vocês vieram parar no mundo do mercado financeiro. Como é que vocês começaram a vir parar nesse mundo dos investimentos? Bom, eu literalmente nasci, né, no mundo dos investimentos. Minha mãe também trabalhava em corretora. E, enfim, aí ela parou de trabalhar em corretora assim, pra cuidar de mim. Mas eu frequentava aqui, essa mesma corretora, eu frequento desde a barriga, literalmente. Eu comecei em 2011. Meu pai começou pra mim, na verdade, porque eu tava exigindo uma mesada dele. Ele falou, não, mesada não, dividendo. E aí você vai ter que escolher, ou você reinveste ou você vai comprar, sei lá, brinquedo, Barbie, sei lá, que eu queria na época, né? E foi assim que eu comecei, 14 anos. 14 anos, tamo aí, 11 anos já. 11 anos. 11 anos já. Você, Fabião. Não, então, eu trabalhava na Rede Record, não fazia muita coisa lá porque era estagiário, mas de rádio e TV ninguém nunca faz muita coisa, a verdade é essa. Então eu lembro que meu pai, não vim de família rica, meu pai se matou para dar a educação que eu tive e tudo mais, todo mundo ajudava para trabalhar em casa e eu via como era e falava, pô, eu quero algo diferente para mim, né? Um belo dia, através do meu irmão que treinava Aikido com um investidor que conhecia o Barça, incrível, né? O meu irmão falou, olha, eu fazia trade, né? Eu falava, deixa eu entrar pra ver como é que é esse negócio de bolsa de valores. Conhecia muita gente rica nesse mercado. Eu falei, pô, eu quero saber como é que é. Fazia tudo errado. Aí meu irmão falou, olha, tem esse rapaz, eu chamo de rapaz o Barça até hoje. Ele vai ter 110 anos, eu vou chamar ele de rapaz, se Deus quiser. Aí eu falei, deixa eu ligar lá, ele me passou o número, eu falei, deixa eu ligar pra ver se eu consigo falar um pouquinho com ele. Tinha 17 anos na época e ele me atendeu. Fiquei 2 horas ouvindo ele falar, assim, tremendo e tal, e falando, meu Deus, que da hora. E falei, pô, depois que eu saí daquela reunião, eu falei, eu preciso fazer o que ele faz. Eu não sei como, mas eu sei por onde começar, né? Então aí eu me estruturei para começar a comprar ações do jeito que ele comprava lá, né? E nunca mais parei. Isso foi com 17, eu comecei com 18 anos mais ou menos, e até hoje estamos aí também, comprando ação e tentando espalhar um pouquinho da minha... A única coisa que ele me pediu, porque eu não tinha nada, né? Eu falei, seu Barça, o que você quer em troca, né? Você me deu uma mentoria de 3 horas aí, o que você quer que eu faça? Ele falou, se você seguir esse caminho, pelo menos tente, porque é um caminho difícil, ele falou, pelo menos espalhe essa mensagem, né? Então, é isso aí que a gente tenta fazer aí. Disseminar o conhecimento. Com certeza. Porque o mercado é muito mal visto pelo povo, né? Se você conversar com as pessoas nas ruas, você vai ver que o pessoal tem medo de mercado de capitais, acha que você vai perder tudo do dia para a noite. E até hoje, com o excesso de informação que tem, é assim. Então a gente tenta, através do AGF, mostrar que não tem nada disso. Você pode levar o mercado de ações da forma mais profissional possível, logicamente pensando sempre no longo prazo, e você vai acaba que você vai aprendendo muita coisa nesse meio tempo, né? É um negócio maravilhoso, é um negócio viciante e é do bem, isso que é legal, né? É viciante positivo. Viciante positivo, exatamente. Então eu acho que é basicamente isso, um pouquinho da minha história aí. Maravilha. E, Filipão? A minha história também, eu comecei assim muito por influência da família também, assim como aluno, né? Mas não foi na maternidade, foi um pouco depois. O meu pai, ele começou a investir na bolsa no início da década de 70, então desde que eu nasci assim, ou seja, quando eu estava com meus 10, 12 anos, eu já comecei a entender mais ou menos que existia esse negócio chamado bolsa. Então ele vinha na corretora aqui no centro da cidade, eu vinha com ele, assim, eu via sempre a Gazeta Mercantil, que era o jornal da época, na mesa do café da manhã, e ele acompanhando as cotações das ações. Então era uma coisa que para mim desde cedo já começou a entrar na minha cabeça.
Fui comprar minha primeira ação com 17 anos, em 99, então hoje estou fazendo 20 anos. Só que eu só fui me interessar mesmo pela bolsa lá mais ou menos por 2003, que foi aquele movimento de alta que só foi parar em 2008, né? Então foi ali o meu início de verdade na bolsa. Minha primeira ação foi Vale, inclusive, que eu ganhei de presente do meu pai ele tinha vendido um terreno que era da minha avó, que tinha falecido. Ele fracionou esse terreno, dividiu em ações da Vale para os filhos. Então esse foi o meu início na bolsa. E eu fui estudar engenharia, fiz MBA fora, tal, mas eu sempre, apesar de sempre ter trabalhado em empresas, eu sempre fui executivo de empresa, eu sempre fui tocando a minha carteira em paralelo. Investi por muitos anos, talvez da forma errada, não errada, mas eu diria que não a mais certa, não cheguei a fazer day trade como o Fabião, por exemplo, nunca nem olhei gráfico assim, vamos dizer, mas eu só fui conhecer a filosofia do Barsi e do dividendo muito depois, né? Então eu diria que na minha segunda metade dessa vida de investidor foi quando eu fui apresentar a filosofia do dividendo e a filosofia do Barsi, que originou tudo isso, e ali eu me encontrei, eu falei, pô, isso daqui é o que eu sempre busquei. Eu tive aquela fase do preço não importa, fase de que achar que só porque eu gosto do produto da empresa, a empresa é um bom investimento. E na hora que eu comecei a entender a mecânica do dividendo, eu falei, é isso. E aí eu embarquei para nunca mais, né? Eu vinha aqui na corretora sempre, né? Encontrava o Barsi também, a gente conversava, acompanhava o mercado e tal. E assim foi nascendo, acho que talvez uma ideia também de tentar passar o conhecimento adiante, né? Então, a gente já visitou muitas empresas juntos, tal, e a gente sempre discutia essa possibilidade de falar, poxa, por que a gente não faz alguma coisa para mostrar para as pessoas isso que a gente gosta tanto? Então, isso nasceu dessa forma e é algo pelo qual a gente é absolutamente apaixonado, né? A nossa vida é o mercado e investir com jeito Barsi. Show, maravilha. Não, eu já vou até pegar um gancho aqui, que normalmente eu jogo essa bomba pro final. Mas o Fabião já mexeu com trade, temos o Michael ali, ó. O Michael adora gráfico. Não faça isso, filho. Foge disso. A gente tá na esperança de converter ele ainda para fundamentalista. E aquela questão, tem muita gente que, principalmente aí na internet, a gente vê que gosta de usar gráfico aliado aos fundamentos da empresa e tudo mais. Mas e vocês? O que vocês acham? É 100% fundamentalista ou vocês olham o gráfico de alguma forma? Começa, Lulu. Eu acho que antes de tudo dizer que a gente respeita qualquer isso. Né, a bolsa é democrática. A bolsa é democrática. Sim, então, sim. Não tem certo e errado. Não. Se o cara faz day trade, eu não quis dizer de uma forma pejorativa, foi uma forma que não funcionou pra mim. Exato. Então se a pessoa faz day trade e funciona pra ela, poxa, ótimo, bem-vindo. Eu costumo dizer que eu nunca dormi à noite fazendo day trade, porque eu ficava rico com a bola, ficava rico com a bola. Pô, tem alguma coisa errada nisso aí, eu queria uma consistência, né? E eu procurava saber de onde vinha essa consistência dos caras que eram muito ricos, e eu encontrei isso com o Barsi. Então assim, é o que o Felipe e a Lu falaram, tá certíssimo, não tem certo ou errado. Mas a gente pode dizer com toda certeza, porque a gente veio dessa escola, que trilhar esse caminho dá certo. Né? Então essa é a mensagem que a gente tenta passar. Mas se a pessoa dorme tranquilo com day trade, faz opção, vem da coberta à descoberta e alavancagem, não sei o quê, e funciona, tudo bem. É que a gente não conhece ninguém que, consiga, sei lá, tá batendo um papo agora com você aqui, fazendo isso sem estar com medo do que tá acontecendo lá. Você tá ligado ali no home broker, no aplicativo. O mercado O que virando. eu quis dizer, na verdade, é que a gente não conhece o Barsi do day trade. Isso, é isso. O dia que me apresentarem eu confio na estratégia. Exato. Funciona. Vai ter o case. Mas eu acho que, ao contrário do que as pessoas pensam, que fundamentalista dá muito mais trabalho do que trade, eu acho que é o contrário. Se você leva o trade como uma profissão, não pode dar certo. Eu já vi dando certo para muita gente que leva isso a sério e são profissionais de fato que entendem dessa estratégia. Mas se você leva como hobby, como vou entrar aqui numa tarde, você vai perder. Exatamente. Você vai perder. E analisar a empresa é uma arte, né? Pois é. Você conhecer a empresa, os números, que é igual a gente estava conversando anteriormente, as pessoas às vezes têm preguiça de ver, vou olhar, mas a empresa
é boa, gostei. É. E eu já cometi esse erro, eu já tive Saraiva, porque eu gostava de comprar livro na Saraiva. Você vou tava comprar comprando de Saraiva. você mesmo, né? Nossa, vou comprar Marco Polo, pego um ônibus pra ir pra casa. Porque a gente tem aquela questão da coragem, né? É muito mais fácil você ter aquilo que tá no seu dia a dia. Mas você sabe que eu acho que uma das grandes artes também, além disso, é você ter a disciplina e a paciência. Disciplina e paciência na Bolsa de Valores, olha, eu posso falar um caso recente, hein? O Barsi comprava Paranapanema, acho que já tem uns 3 anos aí, falando que ele estava comprando e estava fazendo... Eram 3 anos amargando prejuízo e gente falando, você tá louco, você não sei o quê. Unipar, então, hoje é uma empresa... Aliás, soltou um resultado mais ou menos, já não é tão boa, né? Mas assim... pra vender, vende, foge logo. Mas assim, o Barsi, a gente viu o Barsi comprando Unipar por anos e anos e anos e anos, com aquele sentimento de disciplina e paciência, parceiro da empresa. Então isso também se desenvolve na Bolsa de Valores, sabe? Aquele negócio de, você não vai ficar rico do dia para noite. O que a gente ensina não vai ficar rico do dia para noite. Se a pessoa está procurando isso, está no lugar errado. Não ensinamos isso. A gente gosta de investir, Pedro, assim como um acionista controlador investe numa empresa. Então, esse controlador, se a ação da empresa dele subir, um controlador sério, obviamente, né? Se a ação da empresa dele subir, ele não vai vender. Se a ação cai, ele compra mais. Esse controlador, ele vive com os dividendos que a empresa dele gera. Ele não vive com a compra e venda das ações dele. Esse controlador, ele fica no longuíssimo prazo, porque aquilo é a vida dele. Então, nada mais do que isso. É tão simples quanto isso. O pessoal fica muito preocupado, né? Olhar trimestre. A empresa deu lucro no primeiro, deu prejuízo no segundo, vai ruim. Meu Deus, vai falir. Vai falir. Ferrou. E eu até brinco com o pessoal, e ninguém é melhor para fundamentar isso que vocês, que é importante você olhar o espelho da empresa no exercício. O trimestre acontece um monte de coisa. Mas quando você, por exemplo, você pega uma curva de lucro de longo prazo, você vê uma reta excelente. Sim. E um caso recente, né, que foi até uma empresa que eu fiz análise na semana passada, quer dizer, essa semana, né? Foi a VEG. Você pega o gráfico de lucro trimestral, é uma coisa de louco. Você pega o anual da empresa, cadê as quedas do lucro? Exatamente. Só que o pessoal não tem essa paciência, essa consistência e disciplina. É isso. Isso é uma coisa que você acaba, se você não tem, você acaba desenvolvendo à medida que você vai vendo os resultados acontecerem. Só que eles não acontecem do dia para noite. O pessoal chega pra gente e fala, quando eu vou investir R$1.000, quanto que eu vou ter no final de um ano? Não é assim que se faz. A empresa não te dá o resultado em um ano, ela vai te dando pro resto da vida, quem sabe, né? Você tem empresas centenárias, milenárias. Você tem a Klabin, tem 130 anos de história. Um Banco do Brasil, não é recomendação de compra, tá, gente? De novo. Só exemplo. É um exemplo. Não vai sair comprando Klabin, Banco do Brasil. Não vai ouvir esse podcast do seu carro, chegar em casa e comprar, não. Mas assim, é para você ver que ao longo dos anos, essas empresas fizeram com que muita gente crescesse de forma assim, ao patrimônio, os dividendos. O cara comprou lá atrás, como o Barsi, por exemplo, e nem precisa ser o Barsi, aí que tá. O pessoal acha que o Barsi é bilionário porque pagou 2 centavos no Banco do Brasil. Tá, mas e o Santander, que em 2008 estava 11 centavos, como é que é? E a Klabin, que em 2000 estava 3 centavos uma Klabin, sabe? Não são passados tão... A própria Unipar em 2014, 80 centavos uma ação. Então assim, não é Paranapanema, eu vou longe aqui se deixar. Mas assim, o pessoal acha que, não, ele já é um senhor de idade e naquela época ele pagava centavos. Hoje, quem sabe daqui a 10 anos, o valor que está hoje a gente fala, mas daqui a 10 anos atrás o pessoal pagava muito barato por isso. Então é essa consistência, essa disciplina que a gente tenta passar. E a gente, com certeza, a gente tem conseguido, graças a Deus, aí, o feedback tem sido muito positivo no nosso projeto. Isso é maravilhoso, né? Até porque você comentou, o seu Luiz Barsi vem comprando Paranapanema há 3 anos. 3 anos. Só que aí o pessoal fica pensando, mas por que ele viu na empresa, os números são ruins? Mas é aquela coisa, cotação segue lucro, ele está olhando um projeto, ele está vislumbrando a empresa. Mas eu não tenho condição de visitá-la. Cara, como a gente falou, se cadastra lá no RI, enche o saco, manda e-mail. Liga. Eles atendem. Tem videoconferência, teleconferência. Não tem desculpa pra você não ter informação. Não Isso tem mesmo. desculpa. Você citou Gazeta, né? Imagina, você tinha cotação lá, hoje você tem vários aplicativos aí, você vê na hora. É verdade. É verdade. Mas você sabe que esse é um diferencial, acho, do pessoal mais velha guarda. Porque você tinha que ir atrás da informação. Exatamente. Hoje a informação cai no seu colo e você não dá valor. E você não dá valor. É Exatamente. Tá no WhatsApp, né? Você recebe às vezes o que está acontecendo com uma empresa e você fala, deixa eu ver o que os outros estão opinando. Exatamente.
investir tem muito de um senso crítico, é um caminho, é uma jornada solitária. Por isso que a gente não gosta de recomendar ação, porque às vezes a ação que é boa para mim não é boa para ele, não é boa para ela. Então é um caminho, é uma jornada solitária. Você está feliz com os seus ativos? Você comprou sabendo porque você comprou? Você tem um projeto de longo prazo? Você conhece a empresa? Sabe o que ela faz? Então assim, é um crivo minucioso que você tem que fazer com você mesmo. O máximo que você pode fazer é perguntar para uma outra pessoa para ter uma visão assim um pouco... me fala uma coisa ruim que eu não vi, sei lá, para formar opinião ainda melhor. Mas é uma caminhada solitária. Hoje até que não, porque você tem o WhatsApp, né? Acaba sendo até difícil. Porque você fala... Tem seu lado negativo. Tem seu lado negativo. Porque o WhatsApp ele faz com que o negócio vire um esporte de equipe, né? Um esporte coletivo. E não é. O investimento você tem que fazer as suas análises, as suas pesquisas, as suas buscas, para você entender a fundo o porquê daquela decisão que você está tomando. É só fazendo isso que quando uma ação cai 50%, você vai ter o estômago de comprar e não vender. Então a pessoa que não fez esse dever de casa antes, não gastou o seu tempo, o seu dinheiro, às vezes pegando um avião para ir visitar uma fábrica, coisa que a gente já fez várias vezes. Então é isso que traz o diferencial. Essa é a vantagem competitiva do investidor de verdade. O investidor que só fica olhando para a torcida e tal, esse não dura muito. Mas sabe que hoje essa questão de visitar a empresa, a gente estava até conversando, não tem mais desculpa porque muitas empresas colocam, tem YouTube, tem LinkedIn. Claro, exatamente. Nem precisa, Então, né, milhares de informações, entendeu? Então, a gente estava conversando aqui no YouTube da Klabin, tem vários vídeos, tipo, por dentro da fábrica, olha como é que faz a celulose, como é que faz a caixa. Então, assim, você não precisa se teletransportar até o Paraná para saber como que é. Você entra no YouTube. É verdade. Uma questão de bom senso de você também se esforçar para procurar informação. Você tem as reuniões da PIMEC, que são reuniões periódicas, que toda a diretoria da empresa está lá, muitas vezes o sócio controlador, o conselho. Então, participando da vida da empresa com essa proximidade, se eu sou acionista da empresa, eu quero saber o que está acontecendo com ela. E eu não quero saber só pelo jornal, pela tela do computador, não, eu quero algo mais tangível, entendeu? Então, por que não ir? Dá trabalho? Pode ser que dê, mas, poxa, deve ser uma coisa prazerosa para quem é um acionista de verdade. Não, é igual a gente tá conversando, né? Falando da STT. E eu falo mesmo, isso não é recomendação, o pessoal já sabe, já bato demais o pessoal falando. Já bato demais o pessoal falando que, gente, quando ela foi comprar lá o Complexo Alto Sertão, foi negociar com a Renova, tá aí na terceira etapa e tal. O pessoal fala, mas por que você está comprando a empresa, está se endividando? Mas é claro, se ela vai fazer um investimento, se ela vai expandir sua operação, ela precisa se endividar. O problema é quando a empresa ela não consegue pagar aquela dívida que ela gerou. Sim, exatamente. Então, mas são essas nuances que as pessoas às vezes parecem que têm preguiça. Mas a pessoa não faz uma analogia com a vida pessoal dela, por exemplo. Se você precisa de um carro, provavelmente você vai financiar isso. Você quebrou? Não. Você precisa de dinheiro para financiar esse carro. Uma empresa é a mesma coisa. Não é toda empresa que tem 1.2 bi, por exemplo, que ela inaugurou o MB agora, com o complexo solar. Você não vai ter 1.2 bi ali de cara. Então você vai lá e você pega emprestado. Ou para os bancos ou ao mercado. E aí é por isso que é importante a gente fomentar o mercado de capitais. Aí vem lá no trimestre que subiu 25% a dívida. Meu Deus, vai quebrar. Mas é que o povo também tende a achar que dívida é uma coisa ruim. E tudo bem, para uma pessoa física mas quem diz que as empresas pegam essas dívidas no mesmo formato que uma pessoa física? Não é assim que funciona. Uma dívida para uma empresa desse porte é muito menor e mais vantajosa do que para uma pessoa física normal. Não é igual você ir no banco e pegar aqueles juros gigantes estratosféricos. Não, é uma coisa totalmente diferente. E tem um projeto por trás disso. Você tem uma perenidade por trás disso, né? Então é uma coisa totalmente diferente que as pessoas acabam não vendo, mas não é por maldade, é porque não conhecem. Né? Então a gente precisa disseminar esse tipo de informação, mas a gente sentiu que precisava disseminar isso à medida que a gente começou a ver muita gente falando o que não sabia, o que não era muita vez. Você viu o exemplo da Klabin, por exemplo, né? A Klabin, quando foi construir o Puma 1, ela chegou a ter uma dívida 7 vezes o EBITDA. Um monte de gente falou, essa empresa vai quebrar, essa empresa não é uma empresa saudável, uma empresa que não suporta um balanço tão alavancado. Ela foi se desalavancando progressivamente e os bancos não só entenderam essa situação, como agora ela está fazendo o Puma 2, que são 9 bilhões de reais, e eles estão prontos ali para emprestar caso ela precise.
Ela já anunciou que boa parte desse investimento vem do próprio caixa gerado pela empresa. Então, assim, tem empresas que têm o endividamento no seu DNA, mas por saberem se endividar com segurança, elas tiram o melhor benefício disso. E o mercado muitas vezes não entende isso, né? Ainda conseguem pagar dividendos, né? É, O que é maravilhoso, a gente adora isso. Exatamente. porque ninguém vive de compra e venda, né? Exatamente. Pode até viver, mas, gente, o estresse psicológico, conseguir dormir. Igual, por exemplo, o mercado agora, quando a gente tá gravando esse vídeo, despencou ontem, o pessoal, meu Deus, que eu costumo chamar os mãos de alface, né? Saíram vendendo tudo. Os mãos de alface é legal. Saíram vendendo tudo. Mas é aquela questão, vende porque não entende por que comprou. Exato. Não tem um plano do porquê comprou. Exato. E aí, aquela pergunta clássica. Pra vocês, pra passar pro pessoal, quando que uma empresa perde fundamento? Olha, belíssima pergunta essa aí, viu? Olha, eu acho que a dificuldade de você responder isso é porque às vezes você só percebe quando a empresa perdeu o fundamento quando já passou, você já teve as perdas. Mas eu acho que o que é importante disso é você reconhecer, mesmo que tenha perda, bom, isso aqui não serve mais pra mim. Porque, de novo, o que vale é você dormir tranquilo com o investimento que você está fazendo, afinal, é a sua aposentadoria, enfim, é o longo prazo, é assim que a gente pensa. Então, acho que é sempre você olhar para trás e ver a história. Putz, aonde que essa empresa se perdeu? Primeiro, saber o que ela faz e para quem ela produz, tá? Então, por exemplo, muita gente dá como exemplo a empresa que perdeu o fundamento e a Eternit. Pô, eu concordo, foi uma empresa que acabou se perdendo ao longo do tempo. Só que muita gente, mesmo estando lá, não conseguia enxergar. Então, eu acho que é uma coisa muito pessoal, na verdade, né? Eu acho que, antes de tudo, existem setores que perdem fundamentos também, né? Então, setores, por exemplo, o setor de distribuição de combustível hoje é um setor que está sob um questionamento. Sim. Se é um setor que perdeu o fundamento. Eu, particularmente, acredito que não. Mas ele pode passar por uma transformação, né? Então, isso é algo para tomar em conta. Agora, se você vê uma empresa, eu acho que geralmente não existe um ou dois sinais que a empresa está perdendo fundamento. É igual aquela história do avião que cai, né? É uma sucessão de coisas erradas. Então, você tem vários trimestres de deterioração de resultados, você tem, às vezes, mudanças na gestão que não foram positivas, e traz um CEO que é alguém que você passa a não confiar. Então, são vários indícios. E, para mim, existe um que é infalível. Quando você vê o controlador vendendo as ações da própria empresa, esse é um sinal que provavelmente ela já perdeu o fundamento e você ainda não está sabendo. Então, entra na carona e venda também, porque provavelmente... Mas isso não é uma coisa tão simples de acontecer também nas empresas de setores perenes, né, que a gente gosta de dizer tanto. Você tem empresas, por exemplo, essas empresas de energia, geração, transmissão, os bancos, tem muita gente falando que o banco agora já era, vai vir o banco digital lá e vai acabar com o Itaú, com o Banco do Brasil, com o Bradesco. Não é bem assim, calma, você acha que... Mas vem aquele banco laranjinha que tá foguete. E tem muita gente perguntando se compra ou não compra, pelo amor de Deus, gente. Então assim, você sabe que, será mesmo que um banco gigante não sabe disso? Será que eles não estão preparados? Aliás, será que eles não fizeram uma conta digital antes desses próprios players aí, desses laranjinha que você disse, por exemplo? Eles já tinham contas digitais antes, né? Será que eles não estão preparados para isso? Então, aí que vem a decisão criteriosa de cada um. Você acredita que sim, acredita que não. Até hoje, esse setor é um setor muito perene, um setor bancário, um setor consolidado, e você acredita que ele vai continuar sendo? Porque é um desafio. Você acha que eles vão vencer esse desafio? Aí é a pergunta de cada um. Por isso que não adianta alguém falar, o preço teto é esse é o preço que você... Não dá. Isso na minha visão, é ser leviano isso aí, totalmente. Porque, e se cair, e se o preço que você comprou cair 70%? E aí? Você fica, você continua, você compra? Você sabe qual é a campeã de perguntas pra gente também sobre fundamento? Granelli perdeu o fundamento? É o que mais me pergunta. Aí eu falei, pra mim, Granelli nunca teve fundamento. Eu nunca tive. Nunca vi o fundamento. Não se pode perder o que nunca teve, não é mesmo? Então... O fundamento para um ou é para outro? Não é para outro. Então é um critério muito particular também. Eu acho que é quando você deixa de acreditar no investimento. Cielo também. Agora, o mercado, uma coisa que é muito importante, o mercado ele forma algumas verdades absolutas, sempre para o lado positivo ou negativo. Então, esse negócio do banco digital já virou
a verdade absoluta do momento. Não, bancos digitais vão matar os bancos tradicionais. Verdades absolutas, Cielo, Oi, assim, a gente pode falar de várias. Sim. O investidor que se questionar, que puder parar para pensar um pouco, isso daí que estão falando faz sentido? Eu vou pesquisar mais algumas coisas e tal. Se você consegue quebrar esses paradigmas na tua cabeça, muitas vezes é a hora que você toma uma decisão contrária à manada e assim você ganha. Então, o Barsi fez isso, acho que a vida dele inteira, né? O Banco Santander vai quebrar, né? Klabin vai quebrar, o Santander vai sair do Brasil, Klabin vai quebrar, Paranapanema vai quebrar. Então, assim, a pessoa que tem o discernimento de duvidar do que ela está lendo e pesquisar mais a fundo, tal, você vai encontrar alguma coisa que você vai formar a tua convicção. E aí você segue nela. O negócio é acreditar, né? Porque o mercado ele vai te colocar em xeque várias vezes. Hoje é muito fácil você falar, não, eu tenho 100% da carteira em mercado, olha que maravilha. Você vê vários youtubers falando isso. Não que não, você tem os bons e os ruins em tudo, tá, gente? Mas, assim, você vê gente que está 100% em carteira em ações desde 2016. Desde 2016 até hoje foi só subida, né? A gente quer ver o que vai acontecer quando for tudo pro espaço. Um dia pode ser que aconteça, vai acontecer certamente. Mas não, eu falo que tirando o Joás da ideia, eu nunca peguei crise. Então. Nunca tive crise. Aliás, foi uma bela oportunidade, né? Foi. Então, assim, já coisas absurdas, tipo, no Twitter o pessoal falar que Itaú é a nova Cielo. A gente ouve direto isso aí. E aí você para, não, peraí, Itaú é a nova Cielo como? Eu sei quem é essa figura. Aí ela vai lá e bate recorde. Aí vai lá, todo mundo, nossa, falando que é a nova Cielo, meu Deus, o Banco Laranjinha vai subir. Cara, vamos entender o que aconteceu com a gestão do Itaú. O que o Itaú fez para comprar em 2016, ali, 2017? O que ela remodelou o negócio? Para onde que ela está indo? Pô, se associar a maior corretora da América Latina não foi, tô com dinheiro sobrando, não sei com o que gastar, vou comprar. É verdade, mas só para isso é a mentalidade. O cara ele vai pelo que ele acha que vai subir. Não é isso, você precisa ir pelo projeto. É isso. É uma coisa totalmente diferente. Eu não sei explicar, mas quando você começa a mudar a sua mentalidade para esse jeito, você investe em empresas, e não em um negocinho que está lá piscando, a sua visão muda completamente. E aí você para de ficar se perguntando, você aprende a fazer as perguntas certas. Não essas perguntas do tipo, quanto vai chegar, será que vai subir muito? Isso perde a sua materialidade. Até porque pra gente, se chegar nesse preço, e aí o que você faz agora? Eu não faço nada. Continuo lá, eu só não compro, entendeu? Exatamente. Então, pra gente o longo prazo é pra sempre. A gente não tem um prazo para vender o papel, um prazo para sair do projeto. Se é um bom projeto, você pagou um preço bom e ele te remunera com dividendos, para que sair? Né? É o que o pessoal não consegue internalizar ainda, né? É. Quer pegar a nova Magazine Luiza. Vamos comprar a Magazine Luiza, tá? Mas é difícil. O próprio cara que comprou a Magazine Luiza por 80 centavos, talvez tenha saído a 1 ou a 1,60. Difícil, cara, né? Ele não Ele aguenta. já comentou que ele chegou a realizar, depois ele voltou. Ele não aguenta ficar, não. O cara que comprou a 12, fica falando, 12,50, ela chegou a 13. O cara que comprou a 12,50, chegasse a 20, ele vendia. Ele vendia. Mas é que tá, a memória do mercado é curta. Quando eu falo das verdades absolutas, eu me lembro muito bem. Todo mundo falava, Magazine Luiza vai quebrar. Essa era a visão do momento. Ela valia, acho que ela valeu menos de 300 milhões de reais na bolsa. Todo mundo falava que ela ia quebrar. Então, existiram pessoas, entre elas o Luiz Alves, o Breda, lá todo mundo, que acreditaram, quer dizer, foram entender mais a fundo o negócio, viram o valor que 99% das pessoas não estavam vendo e acreditaram. Então, esse é o dever do investidor. O investidor, de verdade, faz isso. O especulador não faz. É verdade. Acho que tem um pouco de empreendedor também no investidor que faz totalmente. isso. Porque você está tomando ali não só a rentabilidade, a remuneração, mas você está tomando o risco com o cara também. Claro que é muito reduzido, mas você está tomando esse risco também. E uma coisa legal, uma coisa muito legal, inclusive, quando você vai assim, você não precisa deixar de viver a tua vida para não vou visitar a empresa. Mas um dia, vai visitar uma empresa que você comprou na Bolsa de Valores. A coisa muda completamente. Você vê o pessoal trabalhando, ralando lá, famílias empregadas.
é totalmente diferente. Economia real. Exatamente. Intangível, né? Isso, você chega lá e fala, pô, o que eu comprei lá na telinha piscando tá aqui. E olha que gigante que é isso, pô, essa tubulação é minha. Não é bem assim, ó. Não vai chegar no Itaú chutando, me dá um computador aí. Eu tava até falando pro Fábio outro dia, um investidor. Eu tava até falando pro Fábio outro dia, um investidor velhinho que eu conheço também, ele me falou uma vez um negócio que eu nunca esqueci. Ele falou, olha, sempre que você receber um dividendo, agradeça a Deus por esse dividendo que você está recebendo e lembre que por trás desse dividendo existe o suor de muita gente que trabalha, acorda cedo, que está lá dando duro para gerar esse dividendo que está caindo na conta. Eu nunca mais esqueci disso. E isso é um respeito, sabe? Você cria um respeito. É incrível a mentalidade como muda quando você visita uma empresa. Você cria um respeito com o que você tem. Você sabe que por trás daqui é incrível. Você liga a imagem daquilo que você tem com aquilo que você viu. Aí você fala, pô, tem muita gente trabalhando em prol disso aqui. Eu tô adorando esse projeto, eu sei para onde vai. A percepção muda completamente. Você deixa de ver como uma luzinha piscando. É incrível. E tem uma coisa, né, Fabião e Lu? A gente sempre fala visita empresa. A pessoa pensa, eu tenho que ir lá na fábrica. Não é. Por exemplo, se você é acionista do Grupo Pão de Açúcar, vai no supermercado, conversa com a caixa do supermercado, com a pessoa que é repositora de prateleira. A pessoa gosta de trabalhar lá, conversa com fornecedores do Pão de Açúcar, eles tratam bem os fornecedores ou não, clientes, entendeu? A gente é meio obsessivo. Então, a gente é meio maluco, assim, né? Então, a gente na rede eu já vejo, tem muita ali que é daqui. Acho que esse trimestre não vai vir muito bom. Posto de gasolina, né? A gente é meio... esse investimento... Vai escrevendo uma cartolina, você fala, pô, esse papel aqui eu não sei não. Eu compreendo, eu vim de azul, eu já penso, gente, você não paga pra marcar um assento, você não paga comida, bebida, pera, dá lucro como? Como é que dá lucro? Aí você já começa a pensar. Mas você quer saber uma coisa? Eu vou falar uma história que é o inverso, né? E o Fábio é testemunha. Eu nunca comprei ações da Múltiplos, porque apesar de ter muitas milhas, eu sempre tive muitas milhas, eu viajei demais a trabalho. Eu sempre detestei a experiência da Múltiplos. Você quer resgatar a milha, é um parto. Você quer comprar uma passagem em São Paulo, Rio de milha, dá pra você voar pro Japão quase. Você tá na hora do resgate, dá um pau no site, depois você volta lá, tem... tudo pra você não resgatar, né? É tudo pra você não resgatar. Então assim, eu sempre falei isso, se a minha experiência é ruim, por que eu vou querer ser parceiro de uma empresa dessa, onde a plataforma é o coração dela, entendeu? Ela quer o cashback pra ela. Exatamente. É verdade, é isso. Então assim, eu nunca entrei por causa disso, e isso as pessoas devem se questionar também. Se eu sou mal atendido, se eu tenho problema no telemarketing, assim... Veja se você quer ser parceiro dessa empresa ou não. As companhias aéreas, isso fica bem tangível. É isso. Então, assim, é aquele olhar desacostumado, né, que tem que ter. Pô, se eu tô vendo isso daqui, pô, entrei na renda. É economia real, né? Não é só um númerozinho piscando ali. É isso. Muda completamente. Muda. Essa daqui é uma que entra na renda toda semana. Esse pretexto, né? Deixa eu ver como é que estão indo minhas ações aqui. Não, vocês estiveram em Brasília aí recente, bom, nós somos majoritariamente de lá, né? A Investidor nasceu lá, apesar de ter sócios aí em outros estados, mas agora saiu o resultado. O GDF contactou o BNDES para fazer a privatização da SEB, a Companhia Energética do Brasil. Sim. Tem gente comemorando ali. A Saneago também, né? A Saneago de Goiás. Mas a Saneago também Mas vai fazer. o governo de Goiás quer fazer também. E aí a SEB, quando eu falo que a SEB, gente, a SEB já teve na bolsa, tá lá, mas só não é negociada, né? A última negociação foi em 2014. Mas assim, aí começou a surgir um monte de faixa. Não tanto no centro, né? Lugar turístico não pode. Mas lá, se privatizar sua conta vai aumentar, a gente tem reajuste todo semestre. Já começa E nem é privatizado, né? Imagina se privatizar, vai ser o quê? Todo mês? Mas assim, é uma empresa, por exemplo, a gente estava tentando fazer o upload de um vídeo para a plataforma, faltou luz. A gente vai ter que fazer de novo o upload. Então assim, é uma cidade que cresceu, Brasília, né? Hoje tem aí algo de 3, do DF no caso, né? 3 milhões e 700, cresceu, mas a infraestrutura energética não acompanhou. E quem é que pode ajudar na infraestrutura? Vai ser o governo.
com muitas outras prioridades. A infraestrutura, ela vem de onde? Da iniciativa privada. Sim. E o mercado de capitais tem que fazer isso. Com certeza. Só que as pessoas não começam a ter essa noção. Virou raiz, né? Privatização é ruim. É ruim, é verdade. Tá implantado, né, no pessoal, é exatamente isso. Mas você sabe que essa caminhada para você transformar o mindset de uma pessoa comum para o mercado de capitais é uma verdadeira jornada, porque ele já vem, todo mundo Pré-programado. Você já vem pré-programado e fala, não, compra casa que casa é bom. Mas não é assim, calma, você tem uma empresa que está lá girando a economia o tempo inteiro. Para você tirar isso, dissociar isso dessa geração vai demorar muito tempo, né? Mas a gente tá tentando, né? Fortemente, porque é uma amarra que existe, né? Aquele negócio de, não, eu vou comprar casa porque casa é seguro, casa é não sei o quê, e as pessoas têm isso, infelizmente, né? Não se atentam que a Bolsa de Valores pode ser um caminho totalmente viável para qualquer pessoa. E o maior exemplo disso é o Barsi. O Barsi veio do zero, é engraxate. O que mais você precisa? Você não precisa de nenhum lugar para correr, você já tem um exemplo. Quando você tem a referência, fica mais fácil. Então, se a gente conseguir transmitir essa mensagem para o cara que está começando, seja ele aonde ele trabalha, não importa onde ele trabalha, o quanto que ele ganha, desde que ele siga esse conceito, ele consegue chegar onde ele quiser. Demora, não é do dia para noite, você não vai ficar rico do dia para noite, isso não existe. Mas, cara, trabalha no que você sabe fazer de melhor, economize um pouquinho e compra uma empresa. Você não vai ficar rico do dia para noite, mas você também não vai ficar pobre do dia para noite. Exatamente. Isso é uma boa. Bem corrigido. Mas é isso, sabe? É isso que a gente tenta passar para todo mundo. E a gente trilhou esses caminhos. Foi duro pra caramba, erramos pra caramba, a gente erra pra caramba, ainda hoje a gente erra pra caramba, mas você vê que os erros são menores. Eles vão tendo um trilho bem menor no final das contas, né? Porque quem erra demais quebra. Exatamente. E são novos erros. São novos erros. Que a gente sempre fala também. O problema é você repetir sempre os mesmos erros. Então, sempre quando a gente comete erros, são novos. Graças a Deus. Que vai aprendendo. Mas a gente foi muito mal acostumado, né? Taxa de juros a 2 dígitos, renda fixa bombando. Você precisava ter esforço, você colocava o dinheiro lá e rendia. E a pergunta agora que todo mundo aí começou o terrorismo, né? Crise, recessão, crise mundial, os mercados vão cair, vou encher o carrinho de ouro, vou botar debaixo do colchão. E aí vem aquela clássica que, obviamente, vai da ótica de cada um. Mas como é que se passa por um período de crise? Sorrindo, né? Fácil. É o que a gente mais quer passar ultimamente, é o período de crise. Maravilhoso. Não, mas eu acho que tem muito mais uma coisa psicológica disso do que propriamente dinheiro. Porque assim, você vê o negócio lá tudo vermelho, caindo, você fala, meu Deus, é isso. As minhas economias nos últimos anos estão aí. Perdi, né? Então eu acho que é muito mais uma coisa psicológica do que realmente uma questão de dinheiro. O que pega é que geralmente quando acontece uma crise, os seus recursos também estão em crise. Né? Então acho que você tem que primeiro ter um controle sobre o que você ganha, o que você gasta, ter sempre uma disciplina de, bom, eu vou continuar aportando isso que eu sempre aportei, nada vai mudar. O que vai mudar é que com o mesmo dinheiro eu vou comprar muito mais ações. É isso que muda. É muito melhor. Aí você disse sobre juros, né? A gente chegou aí a ter uma taxa de juros de 15%, a gente viu yield de dividendos 30%. Exato. Então quer dizer, nossa, mas um CDI rendendo 15%, não sei o quê, vocês não saíram da bolsa? Não. De jeito E o Barsi sempre coisa fala, além da perda fixa, né? Que a perda fixa. Mas ele sempre fala que a pessoa que investe na renda fixa, ela não é um investidor. Essa pessoa é um agiota. Você está emprestando para o governo, né? Então é muito diferente. É aquele mindset do rentista, né? Que a gente sempre fala. E assim, falando de crises, o Brasil é um país que tem crises há décadas e é um país fortíssimo. Quantos países tem a população do Brasil com essa situação de possibilidades de crescimento em todos os setores praticamente, com a quantidade de gargalos? Então, assim, eu vejo, a gente recebe muita pergunta da pessoa falar, a gente precisa investir nos Estados Unidos, como que eu faço para investir lá? Investir, assim, nos Estados Unidos já está tudo feito, já está tudo formado, as empresas lá já têm valuations muito altos, assim,
Então, o que começa a acontecer no mercado como esse? Você começa a pagar caro por coisas ruins. Então, assim, tudo bem, eu não sei avaliar se é uma coisa ruim ou não, mas aquela empresa de carne vegetal lá, Beyond Meat, que abriu capital há pouco tempo, a empresa valorizou já não sei quanto em 2 meses, 1 mês. Outras empresas, startups que nem lucro geram ou nunca geraram lucro, que é pior ainda, como o Uber da vida, com valuations astronômicas. No Brasil, é o contrário, você tem empresas que são centenárias, sólidas, com controladores sérios, em setores espetaculares e às vezes cotadas a um preço extremamente depreciado. Quando isso acontece, o que você está fazendo? Você está comprando um dividendo barato. E é exatamente isso que a gente olha. Então, o momento da crise é o momento que você compra o dividendo mais barato possível. E aí o pessoal, mas aí tem também aquele pessoal que acha que olhar só pro yield e analisou a empresa, acabou. Né? Fundamentos, olhei o yield tá lá 12%, vou comprar a empresa. É essa aqui. Outro dia me chegou isso, olha, eu vi a sua carteira, realmente eu pesquisei sobre a General Shopping, um dividend yield de 300%. Maravilhoso. Sem dúvida, eu comprei. Melhor empresa do mundo. Eu falei, meu Deus, eu tô desesperada pra vender essa porcaria, você me compra. E não, pelo amor de Deus, eu comprei foi uma exceção da exceção, quando ela anunciou um negócio não recorrente, a empresa é um lixo, não compre. Aí a pessoa, meu Deus, mas eu olhei. Eu olhei o yield, dava 300%, mas eu falei, foi a única vez que essa empresa pagou um dividendo, foi essa vez. E foi com treta. Então, quer dizer, as pessoas, de novo, vão pelo motivo errado, vão pelo que dá maior rendimento. E não é isso, você precisa ver qual que é a estrutura de capital dessa empresa, ela tem como pagar esse dividendo que ela está pagando? Isso é sustentável ao longo prazo, ao longo do tempo? Então, não sei, assim, acho que também, de novo, né, você volta para aquela questão psicológica da pessoa sempre procurar o que está rendendo mais no momento. Se está todo mundo vendo uma oportunidade no mesmo lugar, que já passou. E tem outra coisa, né? Eu vejo assim. Não, tá certíssimo, mas assim, a Lu, o Felipe, a gente tem assim, carteiras muito enraizadas em dividendos. Então assim, quando a gente fala, estamos comprando, sei lá, uma ação, sei lá, Paranapanema, mas ela não paga dividendos. Não, tudo bem, mas a gente tem uma carteira enraizada em dividendos. Então assim, isso acaba sendo meio que a prova de crises. Que a crise vai chegar, vai derrubar os preços, mas as empresas que pagam bons dividendos continuam pagando bons dividendos e fica ainda melhor. Né? Então assim, esses dividendos a gente tem como usar para se posicionar comprando um dividendo mais inteligente do momento, que é o que o Felipe falou. Então assim, muita gente olha, por exemplo, o comentário da Lu que estava comprando General Shopping e fala, vou comprar, mas nunca entrou na bolsa, nem sabe o que é, viu só um negócio dizendo que é 300% e vou comprar. Eu cometi esse erro, se eu não me engano, o quê? 2014, 2013, eu comprei Celesc, porque tinha um yield fantástico. Tinha tido 2 exercícios que ela distribuiu um dividendo espetacular. Eu falei, eu preciso comprar. Era um yield de perto de 30%. Foi um grande erro. A gente fala de erros, esse foi um... Eu pego o gancho que foi a múltiplos. O meu foi em múltiplos. Mas se você for ver o meu erro em múltiplos, perto dos que eu cometi lá atrás, nossa, era super pequeno. Estabeleci um bom preço de entrada que eu considerava bom, que para mim as premissas eram bons. Entrei, ganhei dividendo, só que aí aconteceu, eu já avaliei o contrário, eu enxergava diferente do Felipe. Para o meu bolso, para aquela empresa, para aquele horário, para aquele momento, fazia sentido para mim. Então assim, era diferente da análise dele, embora eu levava em consideração o que ele falava. Eu falava, de uma certa forma ele está falando algo que vai muito contra os meus princípios, que é comprar uma empresa que tem um produto ruim, né? Mas mesmo assim tinha um histórico de dividendo maravilhoso, você pegava 10 anos de dividendo, era maravilhoso. Um erro meu também, mas assim, muito menor do que erros que eu cometi lá atrás, e erros assim, que são pontuais, que você vai lá e corrige a rota. E eu, no meu caso, eu fico cada vez mais medroso quando acontece esse tipo de coisa. Então, medroso no sentido de escolher melhor as ações, assim, ficar mais bem alocado nas ações que eu gosto. Eu não gosto de diversificar muito, e é um perfil, você tem vários tipos de perfis. Né? Então isso acho que acaba protegendo você de crise, ao mesmo tempo faz você crescer na bolsa de valores, mas você vai errar, o caminho vai ter erro, vai ter umas pedras aí. Eu já tive uma carteira sensacional com BTG Unit, que a sede era nas Ilhas Caimã, fui descobrir depois que eu tomei o prejuízo, tinha Marco Polo, Saraiva e a menos pior era múltiplos.
Mas a questão da múltiplos teve uma coisa também que foi quando saiu o burburinho do Opa. Sim. Aí saiu o comunicado, não, isso não vai acontecer. Se eu tivesse enxergado, não, então saiu o comunicado, vou ficar na empresa. Eu vendi quando eles mandaram o comunicado. Eu fiz a mesma coisa. E eu falei, eu fui, botei a cara no story, botei a cara no Twitter, nossa, quase me espancaram. Eu evitei de sair na rua por um mês. Mas o pessoal, é aquela coisa que a gente comentou, né? O pessoal não vai atrás da informação, não procura olhar por outra ótica para entender aquela situação. É verdade. No mundo inteiro, as empresas estavam fazendo o mesmo movimento. Exatamente. Exato. Então, assim, a gente até falou, né? O Felipe falou quando o majoritário, o controlador, tá vendendo suas ações. Pô, tem uma empresa aí, né? A Qualicorp. Pô, todo mundo falando, Qualicorp, vou comprar. Gente, quando o fundador da empresa precisa assinar um contrato de não competir com a empresa que ele fundou, opa, peraí, por quê? Uma coisa errada, né? É verdade. Eu vou querer ser sócio dessa empresa? Eu quero participar disso? Pois é, mesmo você sabendo que essa empresa fosse valorizar 100%, você compraria? Não Exatamente. compraria, porque não é pelo ganho, sabe assim, sem sentido. Eu quero alguma coisa, fazer parte de alguma coisa. Como a gente não quer ficar nem namorar, só a gente quer casar de verdade. Tem que ser uma coisa séria. Tem que ser uma coisa séria, exatamente. Você vai se casar com um controlador que você não confia, pô, mais cedo ou mais tarde você pode tomar uma rasteira, né? Então, e aí aquela questão, o Fábio tocou da diversificação. Eu vejo muita gente usando totalmente errado, né? Eu vou diversificar, já teve pergunta, eu vou comprar uma empresa de cada setor, vou diversificar. Aí eu falei, nossa, ele é o Peter Lynch brasileiro. Mas sabe o que é engraçado? Eu sempre que pergunto isso, putz, diversificar ou concentrar? Vamos um pouco para a vida real. Vamos supor que você tenha 100 mil reais e você queira montar uma padaria ou, enfim, comprar uma padaria. Você pegaria todo o seu dinheiro e compraria uma padaria, certo? Porque você só dá conta de uma. Você não vai sair comprando 10 padarias porque você precisa diversificar o seu patrimônio. Na bolsa é a mesma coisa. Você precisa comprar um número de empresas que você consiga acompanhar o dia a dia dela. Exatamente. Não adianta você sair comprando, você elencou 10 empresas, divide tudo em 10 e... Eu não sei, eu não acredito nesse tipo de investimento. Eu não acredito, sinceramente. Então a gente prefere concentrar em uma, em duas, depende do tipo de aporte que você faz, se é mensal, se é semanal, enfim, qual que é a sua disponibilidade para fazer isso. Mas é sempre em uma ou duas empresas, assim, no máximo. Exatamente. Voltando àquilo lá que a gente falou do controlador, a postura do controlador. O Roberto Setúbal, ele só tem ações do Itaú. Talvez ele tenha Itaúsa também. Diversificou ele um pouquinho. Deu uma saída. Então, e outros, e vários outros da mesma forma. A família Klabin tem ações da Klabin. Jorge Paulo Lema, tudo bem, que ele tem mais de uma empresa, mas no Brasil aqui ele tem leve. E assim funciona. A pessoa que quer entender um pouquinho de tudo acaba entendendo muito de nada. Né? Então, não adianta você ter 20, 30 empresas na carteira, você não consegue acompanhar. É humanamente impossível. Até porque assim, a diversificação ela vem com o tempo. Né? Então a gente defende que você tem que comprar a melhor oportunidade do momento. Então, você vê uma ação que está perto de pagar dividendo, num setor ultra perene, uma empresa super boa, sólida, com histórico de pagamento nos últimos 20 anos, cara, é ela que você tem que aportar. Inevitavelmente, uma hora, essa empresa vai acabar subindo a ponto que você fala, bom, esse dividendo já não compensa mais. Mas nesse mesmo momento pode haver e vai haver certamente outra oportunidade no mesmo... O dividendo não compensa, mas o projeto compensa muito ainda. Então, exato. Continua. Então a diversificação ela acaba surgindo, não é uma coisa que você faz, pô, eu tenho 100 mil reais, vou comprar 30 ações, aí eu tô bem, aí tá beleza. Tô bem. Né? Nenhuma crise me pega. É bem isso mesmo. Não, eu já tomei esporro de amigo que eu, na época, teve um momento que a minha maior posição era Itaúsa. Itaúsa tá 5 reais. E aí os amigos que junto começaram lá, né, compraram um monte e hoje o patrimônio que eles tinham é algo 10, 15, até 18% menor do que tinha na época. Se fosse assim, todo mundo ganhava dinheiro na bolsa, era muito fácil, você concorda? Era simples. Compra um pouquinho de cada empresa e tá resolvido. Você tá milionário. Pronto. Não é assim. Infelizmente. Pois é. E, bom, a gente já tá chegando no final, né? A pena passa rápido o tempo. Mas, pessoal, bom, bate-papo, se deixar a gente vai até amanhã. Vai, é mesmo. E só pra gente finalizar aqui um bate-bola, jogo rápido, quais são os 3 setores que vocês acham que são bem importantes, assim, consideram perenes de fato? Setores.
Pra mim, transmissão segura. Ninguém sabe, né? Pô, que novidade. Chovendo molhado, né? A transmissão, nossa, eu aposto a minha vida inteira sempre em transmissão. Aposto, não invisto em transmissão sempre. Transmissão, banco e seguro pra mim. Acho que não precisa sair muito disso, mas tem vários. Fala aí. Eu vou ser um pouco repetitiva. Transmissão, banco e saneamento. Panelinha. Bom, Nossa, que boring, né? Não tem nada diferente, não? transmissão e banco já é consenso, né? Então vou nas duas também e papel e celulose o terceiro. Aê, boa. Boa. E pessoal, para finalizar, um conselho que vocês têm para quem está começando ou para alguém que quer seguir o manual do dividendo inteligente, mas ainda está bem inseguro. Putz, difícil você dar uma dica só, né? Mas eu acho que se eu pudesse dar uma dica não tente entender tudo antes de você ir para a bolsa, porque quem está há 50 anos parou de tentar compreender a bolsa, né? Só vai atrás de ver quais são as boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Então, aprendam ao longo do caminho e aprendam com seus erros. Eu acho que é a melhor forma de se dar bem na bolsa. Show de bola. E eu acho que é aquilo que a gente vinha falando antes, né? Não tenha preguiça. Vai atrás da informação, não fica perguntando para os outros sobre uma informação. Vai você buscar, vai você tentar entender, manda e-mail para o RI da empresa. Isso vai te tornar automaticamente parceiro da empresa. Sem você perceber, você já vai estar quase que investindo na empresa. Então, o comprar a ação é mais uma consequência. Então, eu vejo muita gente que compra a ação e depois vai se informar da empresa. Né? Faz o contrário. Entende tudo. Quando você já entender tudo, a consequência mais óbvia é comprar a ação. Então, é tão simples quanto isso. Na minha visão é isso, fazer o mais simples possível. Vai trabalhar e assim, faz o melhor, seja o melhor que você puder ser para conseguir aportar mais, mas faça o simples com disciplina e paciência. Acabou. Você já está na frente de 95% dos investidores. E reinvista o dividendo. E reinvista o dividendo, exatamente. Então assim, se você fizer isso em empresas de setor perene, que tem bons históricos de dividendos, com controladores responsáveis e está cheia de empresas assim, com bons preços, obviamente, você já está na frente de todo mundo e não vai fazer porcaria. Se você não cometer os erros de principiante, você já está na frente da maioria. Eu incluo day trade porque eu fazia day trade, mas eu respeito Michael muito. já tá chorando ali. Não, eu respeito. Michael, eu respeito você pra caramba, sério. Só não te sigo, mas... Só não te sigo, Não, eu admiro, até porque pode ser uma porta de entrada, né? Se de repente não for algo perene, talvez as pessoas encontrem perenidade em fazer isso que a gente faz. Porque a vida na bolsa não é um tiro de 100 metros, é uma jornada de 100 mil quilômetros, é para a vida toda. Não, você entra na bolsa para ficar até morrer. Exato. Não é porque a renda fixa amanhã vai voltar a ser alta que você vai para a renda fixa. Exatamente. Entra na bolsa para ficar. Se amanhã a renda fixa vai para 15%, você pode vir aqui de novo, nós três vamos estar bem em ações. Show de bola. É isso. Essa é a confiança que tem nos projetos e nas empresas. Com certeza. Então, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham aproveitado, porque isso aqui foi uma verdadeira aula. Né? E é gratuito! Então, se vocês querem acompanhar o trabalho sensacional que eles fazem, todas as informações vão estar aqui na bio, então não deixem de seguir essas feras. É conteúdo sensacional no Instagram e o curso deles também é incrível. Então, segue aí, não perca tempo e para de dar like sem sentido no Instagram. Valeu, pessoal. Obrigada. Até mais. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Valeu.